Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 7, Alberto chamou Moacir e Rafael para uma reunião. Ele lhes revelou que a questão tributária da empresa chegara a um nível impagável e o governo iria cobrar. Eles ficaram revoltados com Alberto. Porém, este provou que eles eram os únicos responsáveis por aquele infortúnio e de que não havia mais nada que pudesse ser feito. Sozinhos, Moacir e Rafael fariam de tudo para salvar o máximo de recursos que pudessem para si mesmos. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Depois de uma longa série de abusos e infrações morais, Moacir, Rafael e suas respectivas famílias encontravam-se perfeitamente envolvidos por uma teia escura de compromissos dolorosos com entidades espirituais muito necessitadas, que haviam transferido seu centro de influências para a residência de ambos, de onde coordenavam a rede de interferências nocivas, visando a derrocada de seus membros. O sucesso material, abrindo as portas largas das facilidades, havia sido a estrada por onde tais espíritos puderam se misturar nas defesas das famílias. Repetia-se a velha e conhecida história dos pobres que melhoraram de vida e, depois de enriquecidos, pioraram de vida porque trocam as coisas do espírito pelas coisas do mundo. Isso não significava dizer que os seus membros não tinham religião definida, porque não era difícil encontrar Moacir e Valda, Rafael e Alice dirigindo-se ao centro espírita para receber passes magnéticos. Não que se envolvessem integrado à filosofia reencarnatória com a doação de seus princípios na rotina de seus hábitos. No entanto, cultivadores da boa vida sabiam que havia muita gente de olho gordo, enviando-lhes maus fluidos. Por isso, nas conversas corriqueiras com amigos, ou mesmo assistindo novelas ou programas de televisão com temáticas similares, acabaram tomando contato com certos conceitos espirituais que usavam somente quando convenientes. Não queriam compromissos outros que não fossem com a vida folgada. Nada de escutar palestras, de ler bons livros, de conhecer mais profundamente os conceitos superiores do mundo espiritual. Mas era sempre bom poder contar com um passezinho de vez em quando, como forma de se descarregar das coisas ruins. Queriam a fluidoterapia rápida, gratuita e sem nenhuma cobrança. E da mesma maneira que iam ao centro espírita, os membros das duas famílias não desdenhavam visitar outros caminhos religiosos, sempre que isso lhes garantisse alguma vantagem nos seus negócios materiais. Bênçãos de padres, tidos como poderosos na fé, visita a terreiros de umbanda em busca de favores espirituais para as conquistas imediatas, se misturavam aos excessos nas baladas, nos embalos da leviandade irresponsável, onde iam embriagando os sentidos da alma. Não tardou para que Rafael se visse envolvido pelas teias fluídicas de uma jovem e esfuziante funcionária da empresa, que, cultivadora de certas práticas religiosas menos dignas e valendo-se de seus contatos com médiuns a serviço das forças inferiores, conseguiu fisgar um homem rico e importante em suas redes argilosas. Mistura de ingenuidade e sedução, Lia procurava encontrar um bom partido desde muito tempo. Sem a cultura e a inteligência preparadas, sabia que suas chances de sucesso na vida seriam reduzidas, o que a lançava na exploração de outro setor no horizonte da existência, as possíveis vantagens de um corpo bem talhado. Certamente que não iria se entregar pelo prazer físico. Isso só seria concedido ao homem que pudesse pagar pela vantagem de possuí-la. Mas não um pagamento por serviços prestados, não. Não tinha inclinação para a prostituição. Seus planos eram mais altos. Acreditava-se no direito de ter um estilo de vida que lhe garantisse bens e confortos, de que jamais pudera desfrutar, desde o berço pobre que abandonara,
tão logo conquistara a capacidade de sobrevivência sozinha. Afastou-se dos familiares ainda muito jovem, indo morar na residência de uma família que lhe prometera cuidados e manutenção em troca de seus serviços domésticos. No começo tudo parecia ir muito bem, até que, com o passar do tempo e o amadurecimento do corpo, começou a receber o assédio indiscreto do chefe da casa, homem austero e aparentemente probo que, aproveitando-se dos horários de trabalho da esposa, tratava de insinuar-se para a jovem recém-saída da adolescência, a quem havia prometido auxílio. No início das investidas, Lia pensou em fugir, mas a dificuldade de encontrar um refúgio fê-la desistir da ideia. Depois, cogitou de contar para a dona da casa, mas por fim concluiu que isso seria mais perigoso ainda, porque seria sua palavra contra a do marido aparentemente correto. Então, já que a fragilidade de sua condição não lhe deixava outra opção e aquecida pelas descobertas sexuais estimulantes, aceitou o jogo de gato e rata e, em poucos meses, tornara-se a amante do patrão, dentro da própria casa da família, que de nada desconfiava. Naturalmente, passara a exercer um domínio sobre o homem a tal ponto que, fazendo-o apaixonar-se, começou a ter poderes sobre ele, descobrindo assim a fragilidade da alma humana quando exposta aos poderosos excitantes das emoções. O patrão, agora amante, se tornara quase escravo de seus desejos. Presentes, dinheiro, facilidades para com os seus caprichos de jovem iam sendo conseguidos ao troco de corresponder às carências daquele menino travestido de chefe de família. O relacionamento do casal legítimo foi sendo atingido de tal maneira que, depois de alguns meses, marido e mulher quase não se falavam. A paixão dele havia se transformado em tão doentia dependência das carícias de Lia que, vendo as coisas ficarem cada vez mais sérias e reunindo já as poupudas economias auridas do relacionamento espúrio, julgou ela oportuno deixar o serviço da casa e procurar outro rumo antes que tivesse de enfrentar as desgraças de uma ruptura dolorosa e cruel. Esperou então a saída dos patrões e dos filhos e, reunindo suas coisas, deixou lacônico bilhete de despedidas e partiu dali para nunca mais regressar. Havia aprendido a duras penas que a afetividade era vantajoso tabuleiro, no qual se poderia ganhar sempre, se o jogador tivesse a sabedoria de deixar o jogo na hora em que estava ganhando. E além disso, sabendo onde trabalhava aquele que se fizera escravo das paixões, nada lhe impediria de ir buscá-lo, longe do lar, para retomar os encontros clandestinos e, com isso, conseguir os favores da fortuna, longe das vistas da esposa. No entanto, em seus pensamentos mais secretos, Lia desejava coisa mais sólida, homem mais bem postado, relacionamento mais seguro, mesmo que fosse na imprópria condição de amante. Foi quando a sorte a conduziu a uma oferta de emprego na empresa dos dois cunhados. Trabalharia na área da produção, área essa coordenada e fiscalizada por Rafael, o então jovem, atraente e rico proprietário. Ali viu Lia a sua grande chance. Conhecendo as inclinações da maioria dos homens pelas curvas provocantes do corpo feminino e sabendo de seus atributos estéticos a lhe beneficiarem as investidas, determinou-se a usá-los para conquistar o tão sonhado equilíbrio financeiro. Buscou então as reuniões de intercâmbio mediúnico realizadas por um grupo de pessoas sem escrúpulos que, com a desculpa de desejarem subir na vida, pensavam poder comprar o apoio de entidades espirituais para que, com sua ajuda, atingissem seus objetivos da forma mais fácil, afastando os seus competidores profissionais ou afetivos à força, satisfazendo suas carências afetivas através da destruição de matrimônios sólidos, logrando a vitória nas disputas sociais por meio da promoção de doenças naqueles que se a opusessem. Assim, como já conhecia os mecanismos de tais trabalhos desde quando residia com a família no litoral de seu estado, Lia retomou as antigas práticas,
nas quais depositava toda sua força e empenhava o melhor de seus desejos. Queria Rafael para ela e iria conseguir, mesmo que isso lhe custasse tempo e recursos. As primeiras visitas e contatos com entidades que lhe pediam bens materiais, bebidas, cigarros e velas, foram suficientes para que se estabelecesse uma sociedade perfeita para a prática do mal. Da mesma forma que ela servia aos interesses desses espíritos de baixíssimo padrão evolutivo, eles se comprometiam em facilitar a aproximação, despertando o interesse do homem pela jovem funcionária. Espírito astuto e inteligente fora destacado pelos líderes daquele grupo invigilante para acompanhar o rapaz. Percebera que o mesmo não tinha freios morais e que em sua casa nenhuma proteção se erguia a dificultar o caminho. Aproveitando-se da falta de vigilância e oração, foi muito fácil a tal entidade acercar-se de Rafael e iniciar os processos de influenciação hipnótica, implantando em sua rede neuronal os terminais que reforçariam as necessidades primitivas do seu subconsciente, aflorando como desejos e emoções a não mais se reprimirem. Além disso, em seu centro cerebral desajustado, foi implantado pequeno transmissor magnético que reproduzia imagens mentais da jovem ambiciosa, fazendo ressaltar suas formas exuberantes e seus meneios de fêmea provocadora. Rafael não via nada disso, mas, dentro dele, sua mente recebia toda a carga de imagens provocantes, que não eram combatidas por qualquer atividade de oposição. Nascida de virtudes e nobreza de alma que facilmente as poderiam repudiar. E o efeito disso foi que em poucas semanas o sócio responsável pela área da produção começou a perceber a nova funcionária na linha de montagem. Parecia já conhecê-la de algum lugar, porque suas formas lhe eram muito familiares. Assim, contrariando as suas rotinas, o sócio passou a visitar os setores da fábrica pessoalmente, sempre procurando deter-se naqueles que lhe permitiam um maior contato visual com Lia. Astuta e matreira, a jovem começara a notar que seus esforços de aliciamento espiritual estavam dando o resultado esperado. Aproveitou-se então para pegar uma carona na facilidade, solicitando autorização para realizar horas extras no trabalho noturno. O pedido, que à primeira vista nada tinha de estranho, era na verdade a senha, que indicava sua presença na empresa no horário da noite, facilitando o contato com o seu chefe, caso isso fosse também de seu desejo. Além do mais, Lia passou a caprichar em seu visual, melhorando a aparência o suficiente para atrair os olhares masculinos, alimentando-lhes a cupidez, mas mantendo-se firme ante qualquer propósito de aproximação. Não demorou muito para que passasse a ser vista como uma funcionária bonitona e difícil. Rafael, que já se interessava pela moça e por isso fiscalizava todos os detalhes de sua ficha cadastral e sua capacidade na empresa, ficou a par de sua solicitação para a jornada noturna extraordinária. A ação espiritual inferior sobre a sua mente sobreexcitada abastecia-o com imagens novas. Parecia que a sorte lhe sorria com a possibilidade de estar mais próximo da já desejada fêmea. Era uma empregadinha, pensava Rafael, mas que mulher desejável era aquela. Nessa altura, as entidades coligadas a Lia passaram a exercer importante papel de provocação sexual na mente do rapaz, fazendo produzir hormônios específicos como resultado da estimulação subliminar dos centros mentais correspondentes, fustigando as células genésicas para a produção dos elementos, força masculina com os quais conseguiriam obter o tão desejado elo entre os dois. A presença obsessiva ao redor de Rafael foi intensificada. Espíritos de mulheres pervertidas o envolviam no hálito venenoso do prazer proibido e seu corpo respondia favoravelmente ao relembrar as antigas emoções que já não conseguia mais experimentar no relacionamento estável de seu casamento. Alice lhe servia de companheira, de arrumadeira, de mãe para seus filhos,
mas depois do nascimento dos mesmos, algo do encanto excitante da relação física entre eles perdera o brilho. Então, Rafael já se acostumara a ir buscar as velhas emoções nos contatos fugídios e rápidos com mulheres remuneradas para prestarem tais serviços. No entanto, tudo sem emoção, sem paixão, sem carinho. Com Lia, no entanto, sentia algo mágico, diferente, como se houvesse retornado aos primeiros tempos da juventude. E então, resumindo a história, não foi difícil que os dois acabassem trocando intimidades acaloradas, estabelecendo-se um vínculo afetivo e entregando-se o rapaz aos encantos afetivos daquela mulher experiente nas artes da sedução. Meses depois, Lia estava grávida, conforme havia planejado. Então o plano começava a funcionar. Rafael se surpreende com a ocorrência. Não deseja um escândalo em família. Sabe que não pode, no entanto, descartar a moça, que em verdade é com quem se abastece de afeto físico. Então, combina com ela sua volta à antiga cidade praiana. Lá, adquire apartamento discreto, mas confortável, onde constrói doce aconchego para que, sob a proteção daquele teto, Lia possa trazer à vida aquele filho que ela insiste em não abortar. O filho era a arma de Lia contra Rafael, a garantia de seu bem-estar futuro nesta vida. Desde que tivesse o conforto seguro e o patrocínio de Rafael, a moça se sentiria muito feliz em poder estar longe dele por alguns dias da semana, garantida igualmente a sua liberdade e a possibilidade de desenvolver sua vida de acordo com seus próprios desejos. Poderia namorar outros homens, poderia agir como quisesse, desde que estivesse disponível a Rafael nos dias em que este prometera ir vê-la. Estabelecida uma quantia fixa para as despesas, Lia continuou a ser assalariada da empresa, com a conivência de Moacir, que, inteirado das dificuldades de Rafael, auxiliou o cocunhado para que todo o problema fosse resolvido, sem causar qualquer abalo ao matrimônio oficial. Com o passar dos meses e anos, Rafael preferia ir se afastando fisicamente de Lia, para que seu relacionamento adulterino não prejudicasse os seus interesses financeiros na empresa, e também porque encontrara aventuras mais saborosas ao contato com outras mulheres. Afinal, pensava Moacir, ao meditar sobre os azares de Rafael, os dois eram sócios nos prazeres havia já muito tempo. Nada mais justo de que se apoiarem nas horas complicadas como essa. Rafael estava nas mãos das entidades inferiores, que o dominavam por meio de tais sensações, arruinando lentamente suas forças, ao mesmo tempo em que iam se aproveitando de todas as energias que produzisse na vivência leviana que cultivava. A sua casa era um reflexo de tal pressão magnética, e desde então, Alice também se deixou entregar às frustrações da mulher menos importante na preocupação e cuidados do marido. Usando a empresa como desculpa, bem como a necessidade de viajar várias vezes ao mês para fiscalizar o escritório da mesma empresa que fora aberta no litoral, Rafael afastou-se mais de Alice, a quem não buscava como mulher por não possuir maior interesse em suas carícias. Valendo-se disso, as mesmas astutas entidades, agora vinculadas à família de Rafael, passaram a ampliar as carências da esposa e fustigar-lhe o desejo de aventurar-se. Encontrar candidatos, então, foi um passo. As emoções renovadas, os prazeres novamente revividos e o sabor da vida retornando às suas emoções pareciam, todos, justificativas adequadas para a manutenção dessas aventuras passageiras, com as quais se sentia emocionalmente recuperada. Apesar de sempre estarem em competição acirrada no que se referia às demonstrações de luxo, Alice compartilhava com seu irmão Valda as revelações íntimas, naturais entre mulheres que se confiam, falando das novas emoções e aventuras sexuais, além de justificá-las graças às suspeitas que o próprio marido não mais a desejava, supostamente por ter se envolvido com outras. Tal suspeita não se fundamentava somente na indiferença do companheiro, mas também nas intuições que obtinha do assédio das entidades perversas,
que lhe falavam que Rafael não mais lhe pertencia, fazendo-a presenciar durante o sonho as relações íntimas entre o próprio marido e a jovem funcionária. Valda se interessava pelas experiências de Alice e sugerira a separação. No entanto, a irmã se recusava a seguir-lhe os conselhos, porque não pretendia abrir mão do conforto e das facilidades materiais, tendo escolhido o caminho de se valer do dinheiro do próprio marido para ser-lhe infiel, pagando pelas aventuras com outros homens, com os recursos que o esposo lhe fornecia. Sem perder a posição, reconquistando a autoestima e se vingando do marido indiferente, tudo isso, ao mesmo tempo, Alice julgava ser essa a melhor solução. Percebendo a astúcia da irmã, Valda deixou de defender a separação do casal, interessando-se pelos casos e aventuras por ela relatados. A emoção de Alice, as picantes histórias que vinha vivenciando na companhia masculina de jovens musculosos e agradáveis, cai na mente da irmã como luz na escuridão. As carências de Valda também estavam fustigando sua alma, e as facilidades do dinheiro só lhe tornaram mais vazio o vaso do coração. Seu marido Moacir também se tornara distante e indiferente, sempre alegando os problemas da empresa, as dificuldades do serviço, as exigências do dever como motivadores para não mais se empolgar com sua companhia. Ora, se Alice está vivendo isso e se sente bem, que mal pode haver se eu também aproveitar e experimentar? Ninguém haverá de saber mesmo. Com esse pensamento na cabeça, Valda passou a cultivar as ideias mentais que a predispunham às mesmas aventuras arrojadas da irmã, e com isso também em sua casa. As mesmas entidades que atuavam sobre Rafael, que se ligavam a Moacir pelos interesses comuns dos dois homens, que fustigaram Alice a enveredar pelo despenhadeiro moral, chegavam a Wanda, pela sugestão aceita e aconchegada, na forma da curiosidade estimulada pela tentação do proibido. Com esse mecanismo sutil e imperceptível, passo por passo a equipe de entidades gozadoras e vampirizadoras assenhoreou-se dos dois lares, sem precisar de nenhuma violência, usando não somente a riqueza material e os prazeres e carências de seus membros como o caminho fácil. Contavam as inferiores entidades, sobretudo, com a invigilância e a ausência de uma fé verdadeira entre os seus membros, favorecendo a influenciação e a neutralização de todo o esforço dos bons espíritos, no sentido de ajudar cada um dos partícipes a não aceitarem esse entrelaçamento negativo. Infelizmente, tanto quanto seus pais, os filhos de Moacir e Rafael caminhavam pelas mesmas perigosas estradas. Usavam drogas, andavam com amigos iguais ou piores do que eles mesmos e nada faziam de bom que pudesse ser útil ou servir de base para que o bem os amparasse nas horas difíceis. Olá, amigos! Este é o capítulo 8 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!